Olá, seja bem-vindo ao programa Viva Leve com seus filhos. Aqui eu vou trazer ferramentas simples e descomplicadas para que você possa aumentar a sua conexão com seus filhos. Também a passar a ser visto como um super pai ou uma super mãe. Se é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Cabé Nogueira e eu sou especialista em comportamento humano há mais de 17 anos, pai de 2 filhos há mais de 16 anos. Já ajudei algumas famílias, pessoas, a aumentar essa conexão de amor incrível com seus filhos, através de seminários, treinamentos, mentorias, com programação neurolinguística. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a adolescência. Algumas pessoas, e principalmente a minha filha Lara, têm me pedido para falar muito sobre isso. Sobre o quanto os pais têm um olhar muito negativo para as depressões, para alguns distúrbios que os nossos jovens vêm sofrendo. Algumas coisas que eu vou falar aqui para que você tenha uma atenção melhor para o que está acontecendo dentro da sua casa. Algumas dicas para que você possa prestar atenção em comportamentos que possam estar ligados a alguns distúrbios que seus filhos possam estar passando. A minha filha vem comentando comigo já há bastante tempo e isso vem me preocupando muito, com o volume de crianças, de amigos, de jovens com depressão, com alguns distúrbios, jovens que vêm passando por um momento onde estão experimentando sexualidade, decidindo a sua carreira, muitas vezes decidindo algo que para muitos tem que obrigatoriamente ser, e aí tem um peso muito grande, uma decisão que vai ter que ser levada para a vida toda. Porque alguns pais colocam uma pressão na escolha da sua profissão, na escolha da sua universidade, como algo que tem que ser definido e tem que ser decidido hoje, para que você tome essa decisão e carregue essa profissão para o resto da sua vida. E nós todos sabemos que não é assim. Os nossos jovens têm que tomar algumas decisões muito cedo, muitas vezes não estão nem formados psicologicamente, psiquicamente, para tomar essas decisões. Então levar para um vestibular, levar para um Enem, um peso de uma decisão que tomada ali nesse momento com 17, no máximo 18 anos, e que essa decisão tem que perdurar a vida toda. Então se você optou por ser médico, se você optou por ser engenheiro ou advogado, ali você tem que decidir entrar num vestibular, entrar numa universidade onde é muito concorrido e levar isso para o resto da vida. Muitas vezes ao longo do curso ou ao longo do estágio, você começa a perceber que aquilo não te deixa feliz, que aquilo não te faz bem. E isso que é uma coisa a ser vista com uma importância muito grande. Se você já inicia a sua carreira fazendo algo que te deixa mal, algo que você torce para acabar logo, por exemplo, no dia ou a semana, é claro que isso é algo que vai te fazer mal por dentro. E que ao longo do tempo você começa a se frustrar com os resultados, porque esses resultados eles começam a não ser tão bons, porque você faz algo que não gosta. Então essa decisão que o jovem tem que ter logo cedo, ela não necessariamente precisa ser a decisão que vai ter que durar o resto da vida. Nós temos que experimentar, nós temos que entender se dentro da nossa personalidade, dentro de como nós fomos formados, se aquilo que eu escolhi se encaixa bem com como eu sou, como eu me comporto, como eu enxergo o mundo. E muitas vezes os jovens só vão perceber isso quando eles começarem a atuar, ou quando eles começarem a ter contato com as disciplinas da universidade. Então colocar esse peso de uma decisão única para tomar e levar para o resto da vida pode ser algo muito complicado para o jovem de hoje em dia. Então esse é um tema para ter muita atenção. Sentar, conversar, pesquisar, entender como as profissões funcionam, conversar mais dentro de casa sobre como seria se eu fosse um advogado, quais são os prós, os contras, o que eu tenho que estudar, quais áreas existem de especializações, quais os ramos, quais os segmentos que eu vou poder atuar, ou como em qualquer outra profissão que você vai fazer. Então começar a ter essa conversa para que os nossos filhos abram o que nós na PNL chamamos de filtros. O que são filtros? Eles vão abrir um canal de percepção para aquilo que ele está querendo. E aí ele vai começar a ver mais assuntos sobre aquilo,
vai se conectar com experiências daquela profissão. E ali já começa um caminho, uma formação de um caminho para entender, para sentir, para experimentar e saber se isso vai fazer ele feliz ou não. Esse é um tema importante para que vocês possam começar a trabalhar dentro de casa, sem aquela pressão, sem aquela cobrança. Já decidiu o que você vai querer ser da vida? Já parou para pensar qual universidade, qual curso que você vai fazer? Nós todos sabemos que na nossa infância nós trocamos de esporte toda hora. Muitas vezes a gente gosta de fazer uma coisa, começa a fazer outra. E por que isso acontece? Porque nós estamos experimentando o que mais vai brilhar os nossos olhos, o que mais vai encantar, o que mais vai deixar a gente feliz. E isso acontece também nas profissões. Hoje nós temos um volume muito grande de pessoas, principalmente após uma pandemia, fazendo uma transição de carreira, porque perceberam ao longo da vida que estavam fazendo algo que não deixa tão feliz. E que a vida é muito rápida, é muito curta. Então as pessoas começaram a perceber que de um dia para o outro vem uma pandemia e muda totalmente a vida. E você passou anos e anos ali fazendo algo que não te deixa feliz. Então dá atenção e dá atenção com carinho e com respeito às escolhas dos seus filhos. Esse bombardeio de informações, de nomes, de orientações que está tendo por aí. O que mais ajuda nesse momento é sentar, conversar e entender e buscar ouvir para que você possa entender o que está passando dentro da cabeça dos seus filhos. Zerando os julgamentos e entendendo que é uma geração diferente. Não adianta nós queremos sentar e conversar com os nossos filhos com o olhar, com o julgamento que os nossos pais tinham sobre esse assunto. E entender que isso também faz parte de um processo de experimentar, de entender como o meu corpo funciona. E muitas vezes, quando você não dá a atenção, quando você não põe muita atenção como algo assim de toma cuidado, presta atenção nisso, quando você não chama tanta atenção para algo, logo a criança, o adolescente também não vai chamar muita atenção. Agora, quando você abre um filtro, quando você abre um canal para o seu filho, de que isso pode não ser bom, ou isso é certo, isso é errado, acaba surgindo nele um desejo de ir ver como é isso. Porque se isso mexe tanto com meu pai, se isso mexe tanto com a minha mãe, se isso causa neles um transtorno, por que que isso é assim? Então, acaba aguçando uma vontade de descobrir e experimentar algo que mexe tanto com você. Então, entenda, escuta, deixa as crianças, os jovens falarem, para que depois você possa, com todos os argumentos, todas as informações que você recebeu, você possa ter mais ferramentas e argumentos para lidar com isso. Um outro assunto que tem chamado muita atenção também são as depressões, as crianças, os adolescentes que enxergam um corpo que eles não têm. Então, quando você perceber coisas como o seu filho andar, por exemplo, de roupas compridas o tempo todo, mesmo estando calor, para pensar se não está tendo algum tipo de agressão no corpo, se essa roupa excessiva não está sendo usada para esconder algo que está acontecendo no corpo do adolescente, no corpo do seu filho. Isso pode ser um grande indício de que está acontecendo algo de errado. Não estou falando que as pessoas não podem usar roupas longas e roupas moletom, mas nós moramos num país tropical, onde tem muito calor. Então, quando o uso excessivo desse tipo de roupa pode estar escondendo algo. Jovens que dormem demais, jovens que não têm amigos, que não têm programas para fazer fora de casa, o uso excessivo de celular, principalmente quando você chega no quarto do seu filho, quando você se aproxima dele, ele está com o telefone na mão e ele mostra preocupação ou se mostra assustado por você estar ali perto. Comece a prestar atenção nesses detalhes. Muitas vezes as crianças não têm, por mais que a gente tenha abertura, como eu tenho com meus filhos, como eu tenho com a Lara, mas nem sempre eles conseguem sentar na mesa e falar, eu estou passando por um momento de muita tristeza. Então comece a perceber e enxergar as mudanças dos comportamentos dos seus filhos.
Porque nós que somos pais, a gente olha e enxerga algumas coisas. E sempre ofereça ajuda sem criticar. Primeiro entender o que está acontecendo. Minha filha me conta que tem muitos amigos, amigas, que já procuraram seus pais e foram tratados com brincadeira, com deboche. Isso é muito sério. Tem muitas crianças se cortando, muitas crianças com pensamento de suicídio, muitas crianças que não comem, com uma visão do teu corpo distorcida. E isso são pessoas, são crianças, são jovens que precisam de ajuda. Então, encaminhar para profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, para poder entender como está funcionando o sistema, como que o sistema da criança está enxergando o corpo, o que está passando dentro da cabeça que gera esse comportamento, quais foram os fatos que elas viveram que talvez tenha desencadeado, disparado em algum momento de ansiedade, de uma tristeza profunda. Então fique muito atento com mudanças muito de repente, muito drásticas dos seus filhos. Algo que você vê que de repente não está se comportando como se comportava antes. E isso é uma coisa que no início, quando está no início, pode ser mais fácil de tratar, pode ser mais fácil de resolver, tá bom?